Então, né, quando você me pergunta qual o segredo da perseverança, eu costumo dizer que o difícil não é a gente começar, mas chegar até o fim. Começar, muitos começam. Iniciar, muitos iniciam. Mas perseverar, esse é um princípio valoroso. E nós precisamos entender a importância que há por trás da perseverança. Nós precisamos entender que muitas das vezes persistir está relacionado à renúncia, ao posicionamento, à convicção daquilo que eu acredito, que eu estou construindo, daquilo que eu fui chamado para viver. Então, assim, a perseverança, ela é um princípio valoroso. E princípios, quando eles são quebrados, nós só perdemos com isso, né? Nós temos prejuízos com isso. Persistir, perseverar é algo maravilhoso. E são virtudes que são princípios que nem todos conseguem cumprir, obedecer, viver. E nem todos conseguem, né, valorizar. Porque muitos, por exemplo, já começam alguma coisa já pensando, já com a hipótese, mas se não der certo eu vou parar. Não, nós precisamos iniciar com a convicção de que vai dar certo. Então, repetindo, começar, muitos começam. O segredo é perseverar. A própria palavra do Senhor, ela diz que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Por que isso é colocado, que muitas das vezes nos leva a não entender a seriedade disso? Porque Deus, mais que ninguém, Ele sabe o poder que há na perseverança. Porque começar, muitos vão começar. Mas e o perseverar? O segredo está no perseverar. O segredo está em eu desenvolver essa fé que me leva a persistir. O segredo está em eu cultivar, né, esse relacionamento ao ponto dele se tornar inabalável, independente de qualquer coisa. Só que há algo interessante em Eclesiastes, no capítulo 7, e no verso 8, ele fala que Salomão vai dizer que é melhor o fim das coisas do que o princípio. Que é melhor o fim das coisas do que o princípio. Veja bem, refletindo em cima disso, melhor é o fim das coisas do que o princípio. Porque quando você chega lá no final, você vai poder olhar para trás e dizer, não foi fácil, mas eu estou aqui, eu cheguei, né? Entendeu? Então, assim, o fim das coisas, muitas das vezes, é importante a gente se lembrar que o fim das coisas, ele corresponde ao seu início. Se eu inicio bem e se eu entendo o princípio da perseverança, com certeza eu vou terminar bem, né? Porque desafios todos vão ter. O desafio é nesse período entre o início e o fim. É nesse espaço de tempo. É a gente entender que nesse espaço de tempo, muitos são os desafios. Há momentos em que estamos em cima, mas há momentos que estamos embaixo. Há momentos em que estamos alegres, mas há momentos em que precisamos. E nesse intervalo são construídas muitas coisas. O nosso caráter é forjado. A nossa fé, ela é fortalecida.
temos experiências. Nesse intervalo de tempo, nós vamos amadurecendo. E isso daí, essa questão da perseverança, nos leva a entender que quando Paulo fala, quando eu era menino, eu agia como menino. Ou seja, ele estava atravessando, ele já tinha passado da fase do início, mas ele já estava caminhando para o final. E é importante a gente entender que quando Jesus está nas nossas vidas, na direção das nossas vidas, Ele sempre vai estar ao nosso lado, Ele sempre vai estar em nós, na pessoa do seu Espírito, Ele sempre vai estar nos auxiliando, porque Ele é esse auxílio. E nós temos a promessa em Mateus capítulo 6, no verso 30, de sermos cuidados diariamente, de sermos consolados, né? Em Mateus 6, o verso 30, quando diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas, há uma promessa aí de que Ele vai estar cuidando de nós à medida que nós priorizarmos o seu reino, a sua vontade, o seu propósito, o seu plano, o nosso relacionamento com Ele. Só que o cristão, ele nunca deve se esquecer que todas as coisas, eu disse todas, independente, seja algo que vem para me fazer chorar ou para me fazer sorrir, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu tenho uma vida em Deus, todas as coisas, ainda que seja a bonança ou a escassez, ainda que seja as dificuldades, todas elas vão cooperar para o meu bem. Todas elas vão me ensinar de alguma forma, vão acrescentar alguma coisa na minha vida. E é isso que a gente precisa entender. Amém?